programa. Hoje o tema Não é tá bom fácil, pra hein? ti. Pra mim de novo, mas tá sempre bom pra Sempre mim. bom, sempre. Eu vou falar sobre um tema aqui que é dele, é Vamos teu ver, tema. vamos ver. Qual é o título do tema hoje, doutor? Coragem. Ó, viu como ele gostou? Esse é o meu tema, um dos meus temas preferidos, coragem. Coragem, todos nós temos que ter coragem. Como é que Coragem. tu imagina esse tema? Coragem para enfrentar os obstáculos da vida. Sim. Coragem para não desistir dos seus projetos. Coragem para o senhor aborda muito esse tema, né? É a questão da doença, né? Muitas vezes a pessoa está com um Enfrentar problema. desafios, né? Enfrentar desafios com relação às doença, doenças. as doenças. Porque a gente sempre comenta isso, né? Tudo na vida a gente consegue superar. O mais difícil é quando a gente está doente, né? Muita gente diz assim: poxa vida, eu tô indo trabalhando, eu tô desempregado, eu arrumo emprego, eu perdi a minha casa, eu dou um jeito na vida. Houve um incêndio, essas enchentes aí, mas eu tô vivo. Agora, quando entra a doença, fica incapacitado, da onde que tu tira a força, né? De repente até essa coragem que o senhor vai abordar agora. Também. O texto começa falando assim: a coragem do indivíduo é sempre avaliada pelas suas resistências de resistir moralmente até as próprias nuances da vida, né? Que às vezes te proporcionam tu deslizar dentro daquilo que tu pensas, né? E aí tu ter a coragem de te manter perseverante no teu projeto de vida, né? Perfeito. Naquilo que a gente pensa do ponto de vista da conduta moral, de ser uma pessoa correta, séria, né? Não abordei essa parte, verdade. É. O senhor tocou no assunto que é o que eu acho que o senhor vai desenvolver, que é a coragem de reconhecer o erro e coragem de pedir perdão, também. que é muito difícil. Tem gente com coragem para isso. Isso é difícil. Verdade. E a gente fala do auto-perdão também no texto, né? O auto-perdão. Então, se há debilidade de forças interiores, que essa debilidade das forças interiores é aquele sentimento de culpa que às vezes a gente carrega intrínseco e inconscientemente. Então, a gente sempre tem essa debilidade, né? O sofrimento e os desafios da evolução causam-lhe fortes transtornos emocionais, orgânicos, desde geram a habilidade de lidar com os problemas do dia a dia, com as dificuldades, seja do trabalho, seja da família, e aí tu não enfrenta no sentido assim do crescimento do indivíduo, aquela coragem do sentido da evolução moral, espiritual, né? Verdade. Não é a coragem do enfrentamento, aquela coragem da cultura. Ser mais homem, ser mais forte. homem, ser forte, não é essa coragem que a gente está falando, né? Exatamente. Essa coragem é uma coisa mais da vida nossa, assim, do dia a dia, do enfrentamento do dia a dia. Coragem mais do orgulho, né? Da vaidade da até. vaidade, de aparecer, de Verdade. mostrar que é macho, né? Aquelas coisas assim. E a gente está falando de uma outra coragem mais sublime, assim, uma coisa mais evolutiva, né? Exato. No entanto, se as resistências íntimas possuem a capacidade de enfrentar os problemas que mais o amadurecem e o tornam mais vigoroso, as ocorrências afligentes e perturbadoras, que são aquelas dificuldades do dia a dia, né? São suportadas com altas doses de resignação e valor quando a gente trabalha essa coragem dentro de nós, né? No sentido da evolução moral do indivíduo. Claro que sim. Eu me encantei com esse livro do Divaldo Franco, né? Do Espírito da Joana de Ângelos, Tesouros Libertadores, porque eles trazem temas muito bonitos que tocam no dia a dia da gente. Verdade. Né? E eu tenho trabalhado esse livro porque eu vejo que ele traz ensinamentos importantes para todos nós. Né? Serve como modelo e exemplo para o dia a dia, de cada um de nós. Exato. Sempre tem algo que serve para um, se não serve para um, serve para outro. Olha só, a verdadeira coragem radica-se desse modo nos tesouros ético-morais que constituem a organização espiritual do ser humano. Nos valores ético-morais é que está a verdadeira coragem. E tu seguir aquele teu rumo. A gente sempre está falando, né, da família, do trabalho, de várias situações do cotidiano que às vezes a gente se deixa levar por determinadas situações e se arrepende depois, né? Então a gente tem a coragem de se manter naquele posicionamento ético-moral para que tu possas lá adiante estar com a tua consciência limpa, né? Sem aquelas dores da consciência que aflige o ser humano e que leva a ansiedade, depressão, angústia, dificuldades maiores que podem ser poupadas quando a gente enfrenta as dificuldades e vai resolvendo sem pressa, né? Que nós estávamos falando semana passada. Sem dúvida. Sem pressa para que a gente não cometa deslizes na vida. Né? Não cometa atropelos. Atropelos. Exatamente. Então é indispensável treinar essa coragem como qualquer outra faculdade, a gente exercer ela, né, dentro de nós, para que a gente vá se fortalecendo, né? E através dos exercícios de reflexão, auto-amor, quer dizer, a gente também aprender a gostar de si mesmo, né? E trabalhar o auto-perdão, porque às vezes a gente comete equívocos, às vezes tem dificuldade de voltar para trás e corrigir esses equívocos, mas a gente pode se auto-perdoar, se amadurecer, voltar-se para dentro de si mesmo, procurando aprender com aquelas
pequenas atitudes, percalços da vida que nos colocam em umas situações difíceis, né? E que às vezes tu vai tentar corrigir, assim, voltar para trás e é complicado, né? Então, o amor à divindade, de cuja fonte fluem todas as energias necessárias ao crescimento íntimo, quer dizer, essa entrega ao amor divino, à prece, né? A gente ter uma crença, ter fé, ter confiança de que a gente vai conseguir vencer os obstáculos. E essa coragem te dá uma sustentação para que tu enfrente com mais resiliência, com mais força os problemas do dia a dia e resolva da maneira mais correta e ético-moral, né? Para que tu possa estar sempre vencendo e crescendo e levando esses conceitos para dentro do âmbito familiar. A coragem ante os fenômenos existenciais, né? E da vida, bons ou afligentes, fenômenos que acontecem, né? Que são de inestimável significado por proporcionar bem-estar e alegria de viver. Imagina assim aquelas pessoas que se atiraram, exporam ao risco a sua própria vida para ajudar os outros nas enchentes, o que aconteceu, né? Quanta coragem tiveram, e é uma coragem que traz um fortalecimento moral, ético-moral, né? Porque isso é uma atitude tão sublime, né, dessas pessoas, exporem-se a si para ajudar o outro, né? Se sacrificarem, né? Essa é uma doação, assim, que realmente ultrapassa o sentimento, é maravilhoso o que está expressado nessa coragem, né? Então ninguém consegue atingir a culminância de qualquer tentame se não persistir na ideia e na ação, quer dizer, ele ter aquela convicção e agir para estar sempre procurando pequenas conquistas que vão fortalecendo ele no ponto de vista dessa consciência crística, né? Ele está sempre, sim, caminhando ética e moralmente dentro daquilo que propõe o Evangelho de Jesus, né? Então, essa comunidade, e que num determinado momento elas são intimadas para exercer determinadas posições na vida, e elas saem de lá de baixo, assim, e buscam uma coragem que elas tinham interior, e se tornam, às vezes, grandes heróis, né? Tudo desenvolvendo esse aspecto. Então a gente nunca pode subestimar essa capacidade de luta do ser humano, né? E coragem. Coragem. E ocorre que facilmente o indivíduo se sente, às vezes, vitimado, porque ele não está acostumado à luta. E às vezes, nos enfrentamentos do dia a dia, ele se coloca como vítima. Ao invés dele tentar buscar o aprendizado em torno dos erros, ele se coloca como vítima, e ele tem dificuldade de aprender, né? Porque ele foge para a autocompaixão e se esconde entre os fantasmas do medo quando lhe é imposto o dever de lutar e superar uma situação adversa. E em vez de superar, ele se coloca nessa posição de autocompaixão e medo, né? Então tem um adágio popular que ensina: faze da tua fraqueza a tua força e vencerás. Quem visse aquele homem de aparência frágil, tombado sob o peso da cruz, não poderia conceber que se tratava do construtor do planeta terrestre, que suportaria a crucificação com altivez, sob dores atrozes e destrutivas, alcançando o clímax do seu ministério com o brado de perdão aos que lhe fizeram inimigos.